A Titânia Telecom mudou de nome, mas continua bem pertinho de você. Agora, pode chamar a gente de amigo. Acesse sejaamigo.com.br e conheça os planos. Amigo, viva conexões reais. Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos a mais uma entrevista aqui no Repórter MT. Hoje nós vamos conversar com a doutora Marcela Santa Rosa, ela que é médica, fisiatra e especialista em dor. Isto porque, minha gente, olha, tem estudos que apontam aí que cerca de 1/3 da população vai sofrer algum tipo de dor crônica ao longo da vida. Nós vamos conversar um pouquinho com a doutora Marcela para entender sobre isso. O que causa essas dores crônicas? Na verdade, o que é a dor crônica? Dor crônica é caracterizada basicamente pelo tempo, né? Nós caracterizamos a dor em tempo, em tipo e pelo local. Então, a gente pode caracterizar a crônica pelo tempo. Quando passam-se 3 meses e você continua sentindo dor, ela continua, passa o local, passa a fratura, passa a causa e você continua sentindo a dor, a gente considera ela como crônica. Provocada sempre por uma outra lesão, por alguma coisa? O que provoca ela? Não necessariamente por outra lesão. Isso aí a gente diferencia pelos tipos de dor. Eu ia perguntar isso agora, quais são os tipos de dor crônica? Aí existem dor nociplástica, dor neuropática, dor mista, que pode ser dor do câncer, que é causada pelo próprio tumor, né, pela terapia. Então, assim, são vários tipos de dor, não necessariamente causada por uma lesão. Por exemplo, a famosa fibromialgia. Pois é. A gente não tem nenhuma lesão que justifique, ela é a nociplástica que a gente fala, né? Causa porque causa. O cérebro, ele tem uma desconexão e ele simplesmente sente aquela dor. A pessoa não processa direito as sensibilidades e aí algo que não é para ter dor, ela sente dor, entre outras coisas. É bem complexo a fisiopatologia da fibromialgia, mas em resumo do resumo é isso aí. Geralmente as pessoas que sofrem de dores crônicas associam essa dor justamente à fibromialgia. Estão sempre ligadas ou nem sempre? Não, nem sempre. A fibromialgia não é a causa principal das dores crônicas? Não, tem vários outros motivos para ter dor. Geralmente tem uma patologia de base, tem uma doença de base, mas a fibra é uma delas. Nos estudos, né, a gente lê bastante, a maior causa de dor crônica é a dor lombar. É a lombalgia, em seguida vem a enxaqueca e em seguida depois as doenças reumáticas, entre elas a artrose, depois a artrite reumatoide. Então a fibromialgia nem entra entre as maiores, as mais comuns, né? Apesar da prevalência ser muito grande, mas a abstinência do trabalho, por as pessoas faltarem o trabalho, ser incapacitante mesmo, a dor lombar e a enxaqueca é disparado as mais comuns. Eu ia perguntar isso também, em quais partes do corpo as dores crônicas costumam atacar mais. Aí a senhora cita aqui a parte lombar e cabeça, né? Fora essas duas partes, tem mais alguma que costuma ter dores? Joelho, que é a artrose, que a gente chama de osteoartrite, né? O nome agora está mais comum a gente falar osteoartrite. O joelho, mãos e as doenças reumatológicas, além da osteoartrite, tem a artrite reumatoide, que daí já é uma doença autoimune, né, que concomitantemente com a reumatologia a gente trata também. E doutora, a senhora citou ali no início de que a dor é classificada como crônica quando, enfim, o trauma ele é curado, quando a doença ela é curada e 3 meses aquilo continua doendo. Fora essa indicação, né? Existe algum outro fator que pode identificar e classificar a dor como crônica e não os sintomas de um outro problema que a pessoa possa ter? Então, tem alguma patologia, como a fibromialgia, que ela é a mais comum. Não precisa ter um trauma, não precisa ter outra doença. Quem tem doença tem diabetes, uma diabetes controlada causa neuropatia periférica. Então a pessoa começa a ter formigamento nos pés, dormência. Isso aí é uma outra doença causada pela diabetes.
Então, também isso vai prolongando e aí causa uma doença crônica. Por quê? Porque não vai curar, né? A gente não cura, a gente não recupera esse nervo que foi lesado, né? Então, também é outra causa de doença crônica. Apesar de passar 3 meses, a causa também é outro motivo, porque não vai curar, né? Causou, não cura mais. Então, é outro fator. No caso, essas dores, elas têm cura? Tem um tratamento? Tratamento tem, nem sempre tem cura, depende da causa. Tem várias causas, vamos organizar aqui. Primeiro, pode ser causada por uma fratura do braço, por exemplo, você fraturou o braço. Passou, você já operou, colocou o pino no ombro e uma pessoa pode curar, outra pessoa pode continuar com a dor. Não tem mais motivo para você ter dor, mas ela continua com dor. Por quê? Tem 1000 motivos para ela ter dor. Genética, fatores ambientais, enfim. E aí essa pessoa é considerada como dor crônica, ela mantém aquela dor. Como que a gente trata? Com medicação, com infiltração, com bloqueio. Esse é um fator para a pessoa desenvolver dor crônica. Esse é um caso. Outro caso é aquelas pessoas que têm já predisposição para ter dor porque tem uma doença de base. Por exemplo, câncer, né? O câncer vai crescer um tumor em algum lugar onde não deveria, então ele vai dar dor muscular, vai dar dor de nervo, o próprio tratamento vai causar dor, né? A radioterapia, a cirurgia, que é um tratamento invasivo, enfim. Isso vai se prolongar. Mesmo que termine o tratamento, às vezes há consequências, né? Sequelas do tratamento. Então pode causar dor também. E o tratamento, e a dor fica, né? Então fica como uma dor crônica. Isso é outra causa. E outras patologias que não se curam, como a diabetes, fibromialgia, artrite reumatoide. A artrite reumatoide, por exemplo, ela vai destruindo as articulações. Então, por mais que você trate, ela fique controlada, em algum momento ela descontrola. Ela descontrola, inflama as articulações e destrói. Nesse momento, vai doer muito. Na próxima vez, vai doer demais de novo. E aí, isso vai causando dor. Isso o cérebro vai, vou falar bem leigo, assim, o cérebro vai acostumando com aquela dor. Eu sempre falo para os pacientes assim, ele vai tatuando aquela dor e vai sentindo dor. Então a gente tem que dar um remédio para que essas mensagens para o cérebro não cheguem tanto tamanho. Eu pergunto, quanto que você está sentindo dor? Ele fala, nota 10. Então você vai tomar o remédio para a próxima vez essas notas não forem 10, vão ser 8, 7. Então assim, para desacostumar com a dor. Né? Então, são vários motivos para a pessoa ter dor. A diabetes é a mesma coisa, mas a diabetes controlada não é uma diabetes de hoje para amanhã, é uma diabetes descontrolada. Né? Claro, de anos aí sem tratamento, ela faz essa polineuropatia diabética e aí a gente dá medicação e aí o nervinho desencapa, geralmente da mão e do pé. Nesses casos específicos, tem que controlar a doença de base, por exemplo. Não adianta nada eu dar remédio, fazer bloqueio, fazer tudo, mas a pessoa tem a diabetes descompensada, ela não vai melhorar tanto, né? A artrite reumatoide, se ela ficar tendo crises, não vai adiantar tanto. Então esse é um outro fator, outro caso. No caso da pessoa, ela está sofrendo ali dores crônicas, é óbvio. É claro, a senhora citou agora há pouco a questão de medicações. Sim. Ela sente uma dor, é óbvio que ela vai querer aliviar aquilo e acaba tomando remédios por conta própria. Estou com uma dor de cabeça, vou tomar um remedinho aqui. Quais são os perigos disso no caso de dores crônicas? E outra dúvida também, até para orientação de quem está nos acompanhando. Que médico que a gente procura? A senhora é médica fisiatra, é o profissional que nós temos que buscar? Nos oriente quanto a isso, por favor, doutora. Tomar remédio indiscriminadamente nunca é uma opção, né? A gente toma, principalmente para dor crônica, nunca é uma opção. Você citou a dor de cabeça. A dor de cabeça é um extra, assim, porque quem tem enxaqueca, especificamente, não se deve tomar anti-inflamatório de forma nenhuma, nem analgésico, porque dá dor de cabeça de rebote,
Então, piora a dor de cabeça. Então, se a gente tiver dor crônica e ficar tomando remédio indiscriminadamente, a gente pode piorar a dor, né? Então, muita gente chega no consultório, nossa, eu tô com dor, não resolve, principalmente a enxaqueca, não vai resolver mesmo. Então, se você estiver tomando remédio e não estiver melhorando, mau sinal, né? Mau sinal. Aí a gente dá um remédio que toma todo dia e os pacientes falam, nossa, mas eu vou tomar todo dia, ué, mas você está tomando um anti-inflamatório aí à torta e à direita e não está resolvendo? Vamos tentar mudar, né, para ver se melhora. O anti-inflamatório, ele tem suas indicações, né, ele é muito bom para determinados momentos, mas ele tem muita contraindicação também, muita. Então a gente não é para todo mundo, não é para quem quer, não. Então, assim, e tomar a longo prazo também, ele tem suas indicações, então tem que ter muito cuidado. Um dos efeitos colaterais dele, a longo prazo, é sangramento intestinal, dá problema renal, diabético tem uma contraindicação importante, quem tem problema cardíaco, então a gente tem que tomar bastante cuidado. E as pessoas procuram muito anti-inflamatório. Nos Estados Unidos, especificamente, porque lá não tem dipirona, eles tomam muito paracetamol. E eles têm intoxicação pelo paracetamol e um dos maiores transplantes de fígado é pelo paracetamol lá nos Estados Unidos. E não tem dipirona por quê? Porque lá o FDA não aprova. Lá o FDA é a Anvisa daqui. Olha só. Né? Mas assim, é que aqui a gente recorre à dipirona mais. Sim. Né? Mas lá é o paracetamol. Dipirona então, assim, é para tudo, gente. É para tudo. Aqui para nós é para tudo. É para tudo. Mas assim, não é recomendado. Em relação aos especialistas, se você tem uma doença de base, um oncologista, o câncer, você procura ser oncologista, reclama da dor. Geralmente tem um médico de dor na sua clínica, ele vai te encaminhar, né? Se não tiver, se está assistindo essa reportagem, procure um médico de dor, né? Se você tem uma reumato, a própria reumato, às vezes ela consegue lidar bem com a sua dor, senão ela encaminha para um médico de dor também. E se você, ou um ortopedista, às vezes se eles não conseguem lidar bem com a dor, eles encaminham para o médico de dor, né? O fisiatra, minha especialidade, é pouco conhecida, infelizmente. Infelizmente. Um dos motivos que a gente está assim, tentando expandir e falar mais é da fisiatria, que a gente trata das incapacidades dos pacientes, né? Como um todo, entre eles a dor. Então, uma chance é a gente ir num fisiatra também. Exatamente. Tem uma questão que eu quero falar com a senhora, que é assim, o canabidiol, ele é muito citado no tratamento de dores crônicas, que é um dos componentes ali da maconha. Então, ele é sempre citado como alívio para essas dores. Então, a pergunta é, todo mundo pode usar essa medicação? Existe alguma restrição? E que especialista que pode indicar o uso do canabidiol? A gente pode indicar, sim, o médico fisiatra, o médico de dor. Tem algumas patologias específicas. Hoje em dia já está bem amplo, né? Neurologista, psiquiatra, tem algumas patologias neurológicas e psiquiatria, por exemplo, autismo, né? Convulsão, epilepsia. Na dor, ela está já está bem conceituada, respaldada, né? Que melhora, sim, em diversos tipos de dores no câncer, na fibromialgia, na dor crônica, né? E a gente prescreve, sim, com bastante segurança já. Não é todo mundo que pode tomar, tem algumas restrições. Quais são elas, doutora? Tem algumas doenças, patologias psiquiátricas, por exemplo, que não podem ser tomadas, né? Mas na grande maioria dos casos ela é muito segura, inclusive para idoso, passamos para idoso, para demência, inclusive. Na maioria das vezes ela é bem segura, não dá nenhum efeito colateral, não. A gente começa bem devagar, é bem segura e tem grandes resultados, ela é muito boa. Somente, então, repetindo, com patologias ligadas ali à psiquiatria, que precisa de um pouquinho de cuidado a mais. Para dor, a gente contraindica quando tem algumas doenças psiquiátricas relacionadas, por exemplo, bipolaridade, aí quando toma algum outro remédio, como lítio, a gente não prescreve junto, a gente fala com o psiquiatra, olha, né, a gente
tá pensando em tomar, vai continuar tomando por muito tempo, não vai? Aí a gente não prescreve porque tem as suas contraindicações. No mais, pode prescrever. Os tratamentos alternativos auxiliam no caso das dores crônicas? E a gente tem ali a acupuntura e outras alternativas aí, podem ajudar? Devem. A gente nunca faz nada sozinho. A gente precisa de outros médicos, geralmente, de outros profissionais, porque a dor crônica acomete vários aspectos da vida da pessoa, né? Viver com dor crônica não é fácil, afeta cognitivo, psicológico, né? As pessoas não conseguem trabalhar, conviver, ter um relacionamento saudável com a família, com o marido, com os filhos, não consegue limpar a casa. Então, isso afeta tudo, né? Então, a gente geralmente explica para os pacientes que eles precisam de outros. Não é um remedinho milagroso que vai resolver aquilo de um dia para o outro. Quando eles chegam na gente, geralmente já tem 8, 10 anos de dor, infelizmente, né? A média é essa. Então, a gente geralmente explica, olha, vamos precisar de outros profissionais para te ajudar. Então, geralmente, a gente indica fisioterapia. Cada caso é um caso, lógico. Mas na base, assim, a gente precisa fisioterapia, acupuntura, quem gosta, yoga. Tem gente que tem medo de agulha, então a gente não vai indicar acupuntura, lógico. Cada um é cada um, gente. Não vou indicar tudo para todo mundo. Mas tem gente que gosta de meditação, tem gente que gosta de acupuntura, de fisioterapia, de hipnose. A hipnose também ajuda? Hipnose ajuda, tem trabalhos que mostram, tem hipnose. Num ambulatório lá do HC da USP, tem hipnose, trabalhamos com isso. Então, tem vários outros, psicólogo. Então, assim, é uma gama de profissionais que trabalham juntos, né? A gente precisa muito dos outros profissionais e ajuda muito. Fora a famosa atividade física. Ia perguntar isso agora, doutora Marcela, se a atividade física contribui com isso. Contribui. E tem um mito que tô com dor, não posso fazer. Tô com dor, tenho que ficar quieta, né? E não é assim. Eu entendo os pacientes que eles com muita dor, eles querem ficar quietos, né? Eu particularmente entendo e eu falo, ok, você não vai fazer agora atividade física, começa com o fisioterapeuta. O físio vai te alongar, vai passar ultrassom, o vermelhinho lá que é o infravermelho, para te tirar a dor nesse nível 10 que você tá, porque tem paciente que ele não consegue levar a perna, não consegue que a gente toque nele. Esse paciente realmente não vai conseguir andar, não vai conseguir fazer uma hidro, não vai. Então a gente tem que entender o paciente também, e aí ele faz físio, pilates. Eu costumo dizer que ele vai de degrauzinho em degrauzinho. Então começa com físio, melhorou a dor um pouquinho, alonga, melhorou um pouquinho o físio, fortalece aquele músculo, dali passa para o pilates. Do pilates ele fortalece mais, vai ganhando mais, ganho muscular, vai ganhando mais amplitude de movimento, da resistência. Dali vai para atividade física. Que acontece que muita gente desiste na primeira dor, porque ali mesmo na físio vai doer. É aquilo que eu digo, ele tá ali, na hora que coloca o choquinho, o famoso choquinho que eu tenho, nossa, doeu ou não adiantou nada. Por que não adianta nada? Porque você está com dor há 8 anos. O que é? O cérebro acostumou com a dor. Na hora que coloca o tênis, o cérebro... Ai, que é aquele choquinho para você? Não é nada. Então você vai 1, 2, 10 vezes na fisioterapia lá naquele choquinho, não tem? Ah, ali parece que é um joelho. Aí o cérebro vai se reorganizando, né? Então você vai 20 vezes ele, aquilo é um joelho. Aí ele começa a alongar. Ah, joelho, beleza. Então ele vai se reorganizando. Então você tem que insistir. No começo dói, depois não adianta nada, depois ele entende. Aí você voa. Tenho pacientes hoje com fibromialgia que a gente não tocava nela e ela só está em exercício, nem toma remédio mais. E doutora Marcela, qualquer exercício pode? A pessoa quer fazer musculação, correr, quais são as indicações? Então depende do paciente. Tem paciente que não tem essa indicação, depende da patologia, né? Por exemplo, uma paciente com artrose de joelho nível 4, a gente não vai conseguir, ela não vai conseguir caminhar, né?
Então, depende, pode ser hidro, eu indico bastante hidro em água quente, eu sei que em Cuiabá é meio difícil, mas assim, depende bastante do paciente, depende das comorbidades dele, depende dos medos, tem paciente que não gosta de água, né? Tem paciente que odeia fisioterapia, a gente também não vai forçar, ele já vai ficar estressado só de ir na fisioterapia. Então, assim, a gente adapta o paciente ao que melhor ele possa fazer, para melhorar aquela vida dele que já está tão ruim, né? O importante é que a pessoa consiga viver sem dor. Sem Eu acho dor, que essa é a luta, né? ou pelo menos diminuir aquilo lá e ele consiga fazer as outras coisas que ele Ter precisa qualidade de fazer e vida. ter qualidade de vida. Sim. Exatamente. Doutora Marcela, a gente está chegando aqui ao finalzinho da nossa conversa. Fique à vontade para passar alguma orientação que de repente a gente pode não ter abordado aqui durante a nossa fala. E eu quero já agradecer muito. Eu que agradeço. Muito obrigada. Sim, a sua visita aqui, estender o convite para que a senhora retorne. Muito obrigada. Porque essas questões eu penso que a gente tem sempre que estar falando até para orientar as pessoas em casa a viver da melhor forma possível com os tratamentos que estão aí em constantes avanços, né? Sim, eu que agradeço. Foi um prazer estar aqui. E a todos que estão nos assistindo, bom, para manter saúde, atividade física sempre que possível, uma boa alimentação e se tiver dor, procurar o seu médico e possa encaminhar para o médico de dor ou ir direto no médico de dor, né? Que estamos à disposição e eu estou sempre à disposição, sempre que precisar, pode me chamar. Quanto a gente, qualquer momento a gente volta com um novo assunto e também um novo entrevistado. Já sabe, né? Até qualquer hora.